problema, né? Trouxe, assim, muitos questionamentos, trouxe, assim, muita coisa, né? Acho que tem muita questão social envolvida. Para as mães que já não tinham condições, ficou muito pior, né? Você está tendo essa leitura com vocês lá? Eu tô tendo essa leitura em tudo, assim, né? Acho que agora a situação da pandemia, acho que tem muito mais gente morrendo e isso está trazendo mais pânico, né? Acho que as pessoas estão mais em pânico agora do que tá. Eita, Fabinho, já vai? Foi, soltou sem querer. Mas, ó, esse assunto todo a gente pode falar no ar. O que você acha? Acabou indo a entrevista, sim. Tô tranquila. Olá, estamos de volta aqui pelos estúdios da TV Circuito, com o olhar eficiente da câmera. Começando mais um programa e hoje um pouco mais diferente, aproveitando todos os recursos que a tecnologia nos dá, aqui pela internet, né? Quem pode estar presente, a quem está aqui no estúdio, quem está lá fora. E vamos de novo aqui no mês de abril proporcionar muitas coisas. Hoje a gente está com uma visita muito legal lá de casa com a doutora Graziela da Tismo. Oi, doutora, tudo bom? Olá, tudo bem? Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, nós estávamos aqui no mau bate-papo nos bastidores, fomos até pegos de surpresa um pouquinho antes de começar tudo, porque nós, papo de comadre até, né? Porque nós vamos falando de tudo. E é sempre muito bom estar trazendo a doutora aqui, porque nós falamos de todos os assuntos muito abertos, e até não só da parte científica, mas de tudo que tem acontecido, porque com o Covid mudou muita coisa, né, Grazi? A condição dos pais, das crianças, tem sido, não só como estudo, mas também como a parte humanitária tem trago para a gente outra visão. Eu gostaria que você começasse a falar, dar seu recado. Aqui está aberto para você. Eu gosto de ouvir muito você falando. Os pais da associação estão assim, loucos para te ouvir pessoalmente mesmo. Mas como não é possível, nós vamos usar os meios aqui da internet. Não, com certeza. Eu também gosto muito do falar pessoalmente. Acho que a gente consegue sentir muito mais as pessoas, né? Ouvir as necessidades. É sempre melhor estar juntos, né? Estarmos juntos é algo que a gente não pode perder nunca, né? Eu vejo que é uma necessidade que a gente tem que estar sempre juntos. Acho que o juntos é melhor. E juntos somos mais fortes, né? Esse é o lema, acho que de todo mundo que trabalha com inclusão, todos que trabalham com essa questão, né, do autismo, né? O que nós estávamos falando é o quanto essa pandemia afetou a saúde mental das pessoas. Não só as pessoas com autismo, mas as pessoas no geral, né? O quanto as pessoas estão preocupadas, né, com a morte, né, o luto. Os autistas mesmo pararam com os seus tratamentos, então as pessoas estão agora ficando em casa, muitas pessoas perderam os seus trabalhos, então a gente está passando aí um problema social um pouco maior, né? Então, essa pandemia, ela trouxe reflexos econômicos, ela vem com reflexos sociais, ela vem com reflexos na saúde mental, né? Então, assim, muita gente está tendo
esse problema de não ter o alimento, de não ter mais, de ter perdido o seu emprego, de não estar fazendo essas terapias. Então, a saúde mental das pessoas está muito afetada, né? Então, assim, essa pandemia, acho que ninguém nunca imaginou que a gente passaria por algo assim na vida, né? Acho que só na ficção científica que nós imaginávamos esse tipo de problema, né? Acho que ninguém imaginava sentir isso, né? É uma coisa que a gente está aprendendo a lidar, né? Nos trouxe, assim, muita reflexão, né? A reflexão de nos ver, nos dentro de casa, de analisar o outro, de empatia. Acho que tudo isso traz para a gente muitas reflexões. Você me comentou que agora há pouco você estava dentro de uma banca, né? A doutora Grazi faz parte da Tismo, um centro de biomedicina, se eu não estou falando errado, porque é muita informação, porque é um mundo grande, a Tismo. O grande orgulho de falar que nós temos a parceria, né, de estar ali junto, tá sempre todas as matérias, tudo que sai da Tismo está ali juntinho acompanhando, porque é um conteúdo muito rico na área do autismo, principalmente de descobertas, de matérias, está sempre ali nos atualizando, né? E essa banca estava tratando justamente das descobertas. Você tem tido essa dificuldade também, porque é muito online que você tem vivido, Grazi? Sim, eu estava numa banca de doutorado da Universidade de São Paulo e tudo agora funciona de forma online, né? Então, a gente faz, né, essas arguições que antes eram feitas na universidade, hoje elas estão sendo feitas ali pelo sistema, como o Google Meeting, mas a gente percebe que tem uma perda, né, de ter essa interação, e mesmo a ciência perdeu muito, né, com a pandemia, porque os alunos acabaram tendo que ficar em casa, perderam alguns experimentos, né, teve aí algo que a gente diz de perda na ciência, né, não estamos podendo sair de casa. Então, no laboratório, né, eu venho de um laboratório de pesquisa onde a gente trabalhou muito com células, né? E para trabalhar com células, você precisa de um envolvimento diário, né? Então, quando eu trabalhava no projeto A Fada do Dente, que nós usávamos, né, as células de polpa dentária para fazer a reprogramação celular e estudar os mecanismos biológicos envolvidos no autismo, a gente tem que ir no laboratório para cuidar dessas células todos os dias. Então, com a pandemia, isso é um prejuízo, né, para o estudo, né, desses projetos, né. Então, eu vim de uma banca onde teve um prejuízo aí em relação aos estudos, porque teve que parar um tempo. Então, a gente está vivendo aí um momento muito diferenciado, né, para tudo, né. Então, nós tivemos esse prejuízo e como que nós estamos se lidando com isso, Grazi? Vai ter a recuperação desses projetos ou vai ter que se começar de novo? Onde que se parou? Como que ficou? Com certeza, com certeza nós vamos recuperar. Acho que, assim, a única coisa que nós não recuperamos hoje é a vida, né? Então, o resto a gente consegue aí nos organizarmos, fazermos aí um planejamento para que esses projetos sejam retomados num outro momento e que aí a gente consiga trazer melhores resultados para toda essa comunidade. Então, hoje tudo é possível fazer a reorganização, né? Até a gente tem que lembrar que quando a gente imaginava que ia fazer tudo de dentro de casa, né? Nunca, né? Então, acho que o ser humano é um ser que ele está sempre mudando, né? E ele é muito passível às mudanças. Então, eu acredito que isso daí é algo que faz com que a gente tenha um outro olhar, né? Até eu quando falo um outro olhar, né? Eu vou contar para vocês um pouquinho da Tismo, né?
Quando nós formamos Atismo, né, a gente queria trazer todo o conhecimento que nós tínhamos nas universidades para as pessoas. Então, como trazer de maneira acessível o que a gente fazia na universidade para as pessoas, né? Porque às vezes o mundo da universidade ele é muito solitário e às vezes ele não vem para as pessoas de uma forma onde seja entendido, né? Então a gente trouxe Atismo para fazer essa transformação, para aproximar o conhecimento da universidade para as pessoas. E o nome Tismo, ele é a junção da palavra autismo com otimismo, e os dois O significam um novo olhar. Por isso que eu lembrei, né, agora da gente falando essa história de um novo olhar, né? Eu acredito que isso e esse otimismo é o que a gente tem que levar para nós na vida, né? E nesse momento ainda mais, né? Ainda mais porque a gente está precisando desse novo olhar, desse otimismo e dessa força de vontade de trazer aí conhecimento, né? E tem tudo a ver, né? Então, estamos no olhar eficiente, afinal de contas, ó, tudo junto, né? Atismo com o olhar eficiente. Isso é muito bom. E o Atismo tem sempre essa preocupação de estar trazendo para dentro da comunidade autista, nós falamos, né? A questão da pesquisa concreta. Então, nada é publicado, né, Grazi, se não tem absoluta certeza, se não foi comprovado, se não teve todos os estudos. E é isso que é o mais legal, porque o autismo ele sempre foi cercado de incertezas. Então, nunca tinha tido um exame clínico, da onde ele vinha, como que ele era, o que ele era. Hoje a gente já tem mais informações. Eu gostaria que até você se repetisse mais um pouco, porque tem muita mãe ainda chegando que não tem noção o que é realmente o autismo, da onde ele vem, como ele faz, como ele veio, né? A gente já tem algumas informações concretas pelo autismo, que tem o sequenciamento, né? E não vou deixar, vou deixar a Grazi falar, que ela fala mais bonito, gente, bem mais bonito, é doutora. Eu falo como mãe, é diferente. Não. Então vamos lá, né? Hoje a gente sabe, né, que o diagnóstico de autismo ele é dado é um diagnóstico clínico, né, com base no DSM-5, que é dado por um médico, né? Um médico, na maioria das vezes, um neurologista, né, ou um psiquiatra. Do criança, né, a gente fala que é um neuropediatra, um psiquiatra infantil. Só que hoje a gente tem visto em muitos estudos, né, embora a genética, ela não é algo novo, né, ela surgiu para a gente como conhecimento em 1977, em estudos com gêmeos. Então, apesar de não ser muito nova, ela ganhou um corpo e saiu mais essa proximidade da genética agora, né, depois de 2015, que a gente trouxe, né, esse conhecimento genético para o nosso cotidiano, né? Então, os exames genéticos, né, servem para quê? Para que nós possamos identificar se o nosso indivíduos, eles têm alterações genéticas, né? E se essas alterações, na verdade, elas são a causa daquele autismo. Então, a gente não pode... São exames para o diagnóstico, exames que instrumentam o diagnóstico, que vão atrás de trazer a causa, né? Então, qual é a etiologia do autismo? Sabe que mais de 90% das causas do autismo está relacionado ao quê? A genética. Que 81% tem a ver com a herdabilidade. E que essa herdabilidade, na maioria das vezes, vem de pais que não são autistas, mas que podem carregar alterações genéticas do seu organismo, né? Então, a gente sabe isso. E por que eles podem carregar essas alterações genéticas? Porque a gente não tem genes que são só do autismo particulares com autismo, não. A gente tem genes que estão relacionados a funções, como funções sinápticas, que estão ligados a algumas condições de saúde, e uma delas é o autismo, mas a gente tem genes comuns em outras condições.
tá certo? Como o TDAH, como a esquizofrenia, como a depressão, como o transtorno de humor, o transtorno bipolar. Então, por isso que aí a gente pode ter um pai e uma mãe que não têm autismo, mas que podem carregar alterações genéticas e por isso podem passar para os seus filhos e que quando combinadas a gente tem aí o autismo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? De falar, olha, é uma questão genética, mas eu não tenho na minha família. Hoje ainda é difícil trazer o diagnóstico do autismo. Agora vamos pensar 60 anos atrás. Será que a gente não tinha ninguém na família que tinha autismo? Isso inclui qualquer pessoa, não só as pessoas que hoje têm filhos no espectro, mas qualquer pessoa pode carregar essas variantes, tá certo? Porque a gente não tinha conhecimento de pessoas com condições de transtorno do neurodesenvolvimento e transtorno neuropsiquiátrico. Antigamente, as pessoas que tinham uma deficiência intelectual ou uma questão neuropsiquiátrica, elas eram escondidas. A família não mostrava, a família não saía de casa. Então, não ir muito longe. 30 anos. Hoje, mas eu estou indo um pouquinho mais longe para a gente pensar numa árvore aí de avô, de tio-avô, entendeu? Porque aí a gente passou para o pai, que é o avô hoje, e que a gente está aí, né, nessa questão. Então, eu estou querendo ir um pouquinho mais longe só para fazer uma avaliação, porque às vezes a gente não vê no vô, mas será que no bisavô não tinha? Ou naquele tio, né? Quem não teve um tio mais esquisitão? Então, assim, às vezes a gente não percebe. E às vezes a gente fica procurando a culpa na gente. E não existe essa culpa. A gente não tem culpa de carregar alterações genéticas que vieram lá dos nossos antepassados. E aí, hoje, a gente tem essa composição que fez com que essa pessoa se tornasse autista, né? E faz parte aí dessa questão do neurodesenvolvimento. Então, é tudo uma questão da gente pensar. E uma coisa que eu gosto sempre de falar, né? Que muitas pessoas falam, existem fatores que levam a pessoa a ter autismo, e um deles hoje que tem sido colocado é o uso excessivo de telas. Não, gente. As pessoas, elas não adquirem autismo. Elas nascem autistas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que acontece durante a gestação e algumas vezes nesse pós-parto imediato, que existem fatores ambientais que podem ser risco. Como eu falo que podem ser risco, não significa dizer que qualquer pessoa que teve contato com esse fator ambiental vai ter autismo. Não é isso. Mas que quando somados às outras questões, você pode aumentar o risco de ter autismo, né? Então a gente fala, né? Hoje, as mulheres não estão tendo filhos mais velhas e os homens também? Então, um dos fatores de risco que a gente já viu na literatura, a idade paterna. Hoje a gente sabe que um homem de 45 anos, ele tem 9% mais chances de ter um filho com autismo do que um homem de 25. Isso é uma regra? Não. Mas isso não é uma regra. Isso pode colaborar para isso, né? A gente até brinca que é assim, ó. Os homens já produzem os seus espermatozoides a cada necessidade. E as mulheres não. Elas nascem com seus óvulos. Então, eu brinco que é assim, ó. O que acontece? Vamos fazer aí um paralelo com uma máquina de Xerox. Então, quando a gente compra a máquina de Xerox e o toner tá novinho, as letras, ó, estão tinindo, saem perfeitas. Conforme a gente vai usando, o que vai acontecendo? O toner vai gastando e aí as letras vão apagando.
É o mesmo que pode estar acontecendo no processo de produção dos espermatozoides. Conforme vai passando os anos, os homens vão perdendo o mecanismo de reparo, né, do seu DNA e vai se acumulando alterações genéticas. Isso é um trabalho bastante interessante de um pesquisador chamado Taylor e foi publicado em 2019. Ele relaciona autismo e outras condições neuropsiquiátricas. Então, isso acaba sendo um fator de risco que é bem cotidiano nosso, né? Mas não significa que homens mais jovens também não podem ter autismo e que também não podem ter filho com autismo. É só um fator de risco. Isso aumenta um pouquinho a chance, né? E também não significa que todo homem mais velho vai ter um filho com autismo, tá? É isso que a gente tem que entender de fator de risco. As mulheres, elas podem ter o que a gente chama de síndrome metabólica, que às vezes é o diabetes gestacional, o sobrepeso e a hipertensão, né? Então, também, mas em relação aos óvulos, a chance de ter alteração é 4 vezes menor do que as dos espermatozoides. Nesse trabalho ele coloca isso. E aí, um outro fator importante de risco é a utilização de ácido valproico, é um antiepilético, então usado aí em epilepsia ou às vezes para transtorno de humor. E também tem as questões relacionadas à gestação. Então, hipóxia, infecção, prematuridade, baixo peso ao nascer, gestações muito próximas e já ter filho no espectro, isso tudo também é risco, tá certo? Então, a gente tem que ter esse olhar, né, de coisas que estão aí acontecendo. Então, a gente acaba, né, não vendo isso e tem que achar que o fator de risco não significa que vai acontecer, mas uma somatória junto com o componente genético. Então, tudo isso junto e misturado faz com que a gente tenha uma pessoa no espectro, que esse espectro, que o autismo é um transtorno complexo, multigênico, multifatorial, porque não envolve só a genética, mas tem as questões ambientais, e é um transtorno aditivo, tem a somatória de tudo isso, né? Então, é isso que a gente tem cada dia mais que entender que é o autismo. E que as pessoas não é que autismo, que elas nascem. Não é vacina que vai dar autismo. Não é alimento que vai dar autismo. E né? Te perguntar não isso sobre a vacina. Porque todo mundo põe culpa na vacina. Há 18 anos atrás, a primeira coisa que eles perguntavam, quantas vacinas você deu nos teus filhos? Olha o que a gente está vivendo da falta da vacina. Acho que a Covid veio aí para mostrar o quanto a gente precisa da vacina, né? Olha só, a gente está vivendo uma pandemia por quê? Porque a gente tem vírus e a gente não tem uma vacina. Quantas pessoas morreram? E quantas estão gritando para ter, né? E eu sou um caso, por exemplo, eu perdi meu pai. Meu pai morreu de Covid. Então, assim, gente, vacina não causa autismo, isso já foi demonstrado. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. E hoje está muito claro o quanto vacina não causa autismo e o quanto vacinar as pessoas é importante. A gente ainda tem dúvida, né? E ainda tem gente que põe a culpa na vacina. Ainda tem gente que ainda acredita na história da mãe geladeira. Ainda tem gente que acredita na história da mãe geladeira. Então, e seu filho é autista porque você era fria na tua gestação. Porque você ou então que a mãe trabalha. Aí depois eu assisti uma palestra do Dr. Gadi uma vez, que ele falou que mudou a teoria da mãe geladeira para mãe trabalhadeira, né? A mãe tem muito e não dá atenção para o filho, então por isso que as crianças hoje têm autismo, né? Então, assim, não, gente, autismo é uma condição neurobiológica. Ou que ele vai deixar de ser autista. Também não, gente. Autismo... É a mesma coisa falar para mim que o Down vai deixar de ser Down. Então,
Olha, eu sou uma pessoa extremamente otimista, sou uma cientista, gostaria muito de ter uma varinha mágica e de transformar ali as pessoas. Não existe isso. O que existe são tratamentos baseados em evidências que vão em busca de fazer intervenções naquilo em que aquela pessoa precisa melhorar, né? E aí você pode ter melhoras significativas. Mas imaginar que uma pessoa que nasceu com um transtorno do desenvolvimento vai de um dia para o outro ser uma pessoa sem nada, gente, não existe cura milagrosa. Eu acho que fé a gente tem que ter todos os dias da nossa vida, mas acreditar numa cura milagrosa a gente não pode, né? Acho que a gente tem que ser sempre pés no chão e acreditar que muita coisa pode melhorar. Acreditar sempre no potencial dos filhos. A gente tem que acreditar sempre no nosso potencial. Que eu acredito muito o quanto os pais e aquelas pessoas precisam estar com muita vontade e, tá certo? Como a gente vê hoje, os pais se empoderando de conhecimento. Hoje não, acho que sempre. É que hoje está mais evidente porque nós temos as redes sociais, né? Então, mas eu acredito muito na força dos pais. Como hoje tem muito curso de atendente terapêutico, tem muitos pais fazendo curso de abordagem da ciência ABA. Então, assim, eu vejo muito a presença dos pais como sendo o agente multiplicador das melhoras. E a gente vira PhD por tabela com eles, né? Vira PhD em autismo. Eu falo que esse bichinho é narcisista, só tem ele no mundo, porque você faz para um autista, não faz para o outro. Eles têm o mesmo nível, eles têm o mesmo diagnóstico, o mesmo nível, né? Pode ser os dois leves, mas o que serve para um não serve para o outro. Não tem jeito, a mesma abordagem nem sempre vai dar. Você tem que sempre ter um viés diferente para outro que tem o mesmo nível. Não tem como. Nós temos na associação em torno de... Eu falo que eu tenho 140 filhos, Grazi. Você tem associação, você cria filho, né? Graças a Deus, olha, já está com 140. Laços, né? Cria. Aí você junta o grupo, tem 5. Quase do mesmo nível. Não dá. Você sempre acaba tendo um viés, as meninas sempre acabam tendo uma abordagem quase que individual, mesmo eles tendo em grupo, sabe? Para a interatividade deles. Porque eu falei, não adianta. Você tenta lá na interatividade deles, no grupo, montar os grupos bonitinhos, né? Aquela coisa. Mas o autismo vem e coloca eles sempre únicos. O autismo é singular. Eu acredito na singularidade. Quanto mais eu estudo genética, mais isso fica claro para mim. Eu nunca, nesses meus 6 anos de autismo, nunca vi um exame genético igual ao outro. Quando eu fiz o meu trabalho dentro do projeto Fada Dente, tinha um médico que ajudou nós a selecionar pacientes de acordo com o que nós chamávamos de endofenótipo, né? Que foi o Dr. Marco Mercadante, eu não sei se você conheceu. E ele falava, né? E ele falava assim, ó, nós vamos selecionar tantos pacientes que tenham essas características. Nós selecionamos, modelamos, fizemos as células desses pacientes, depois fomos analisar todo o mecanismo biológico daqueles pacientes. E apesar da clínica deles serem muito parecidas, né, deles terem esse endofenótipo, esse olhar clínico muito parecido, na hora que a gente foi estudar as células, eles não eram parecidos. E quando a gente foi ver, assim, não adianta, não existe um autista igual ao outro. Não existe receita de bolo para cuidar de autismo, né? Não existe autista. E até quando eu escuto a Temple Grandin, que ela fala, né, do focar nas potencialidades, isso para mim é o que eu carrego para minha vida e para o meu dia a dia. A gente tem que entender que os autistas não são iguais e que a gente tem que ter esse olhar de singularidade. E que a gente precisa
não classificar autistas, sabe? Que essa neurodiversidade dentro do autismo, ela tem que ser vista como algo promissor, como algo importante. Que nem hoje, eu estava lendo uma reportagem dizendo que 85% dos autistas não estão dentro do mercado de trabalho, né? E aí eu fico pensando o quanto não seria proveitoso trabalhar com autista. Apesar das questões sociais, quando a gente tem um autista para um determinado foco, né, por conta do seu hiperfoco, aqueles autistas que estudam um determinado assunto, eles vão entender tanto daquele assunto, eles vão ser PhDs naquele assunto, porque o hiperfoco traz isso para eles. Então, o quanto a gente tem que conscientizar as pessoas, as empresas, de que algumas características dentro do espectro são extremamente proveitosas e importantes e podem colaborar mais dentro do mercado de trabalho e que sobrepõe as questões negativas e que a gente tem que lembrar do que a Temple fala. Vamos focar nas potencialidades. Nós temos a nossa Mariana, ela é Asper, pedagoga. A mãe veio dar oportunidade. Opa, vamos, tá lá, cuidando junto com as nossas. É tratada como terapeuta, porque é terapeuta. Ela é formada em pedagogia e tá lá trabalhando com a gente na Olhar. Linda, maravilhosa, o maior orgulho da Olhar. E nós vamos sim abraçar a Mariana, como nós conversando com a mãe, porque tem também a questão de nós estamos ensinando ela como é o mercado de trabalho, que é a primeira vez que ela está sendo inserida. E vamos fazer uma campanha de mercado de trabalho mostrando que ela, uma autista de 26 anos, né, consegue sim estar no mercado de trabalho muito bem, trabalhando com as crianças. É um dos pontos que nós queremos focar também. Eu também tenho dois, eu tenho meu filho Asper está louco para vir trabalhar na TV. Eu falei, pronto, acabou, vai acabar com os instrumentos. Tudo bem, vamos lá trabalhar também, vamos ensinar. Senão você não dá oportunidade. Se a gente não abrir o campo de trabalho, nós que estamos dentro, começa sempre com as mães loucas que é fora da casinha. Eles não vão ter oportunidade. É sempre tão bom conversar com a Grazi quando a gente vem e o tempo acaba. Ficam ali assim, ó, tá assim, ó. Faz farol. Faz farol. Então, faz mas farol. Eu falta acho 5, falta 2, aí falta 1. Eu falei, poxa, aí acabou. Que coisa. Vou fazer programa de 1 hora, aí daqui a pouco falar não tem. Mas é importante a gente falar dessa singularidade, da importância da genética nessa singularidade, nessa questão da neurodiversidade e desse hiperfoco na inclusão, né? Eu acredito que hoje a gente tem que entender o quanto esses autistas estão aí. Eles não são só crianças, eles têm voz. E eles crescem, falar. Grazi tem filho, tem vontade, só senhor na causa. Grazi, eu quero muitas mais vezes que você venha, seja no virtual, seja no presencial, seja num período só de 2, 3 horas, que é muito assunto. Muito bom estar com você. Estou à disposição. É que a grade tem horário, eu tenho que encerrar, que já estão, né, no farol. Tudo bem, não tem problema. Uma ótima noite para vocês. Obrigada, foi um grande viu? prazer estar com vocês e até a próxima. Que bom. E nós vamos nos despedindo aqui nos estúdios da TV Circuito. Mais uma vez, Olhar Eficiente na TV. Minha gratidão, Graziele, doutora Graziele Datismo aqui na Olhar mais uma vez. Beijo você aí. Agora a gente tira a foto.